Oi, gente, boa noite. Hoje eu estou fazendo essa live aqui para falar sobre esse tema aqui, mulheres de fases, sim, com orgulho. Bem-vinda, Letícia. Vamos ajustando, vocês estão me ouvindo bem? Vão me dando um oi aí, falando de onde vocês estão falando, para a gente ir sabendo que está tudo bem aí, que vocês estão me ouvindo direitinho. E eu vou só compartilhar essa live aqui no meu Facebook, estou fazendo no Facebook e no Instagram. Quem tiver aí pelo Face também pode compartilhar para que mais pessoas possam assistir também e vão me dando um joinha se vocês estiverem ouvindo bem. Todo mundo me ouvindo, gente? Deem um sinal aí, um joinha, ou digam que estão aí. Bem-vinda, Stefânia, Flor de Mim, Maíra. Bem-vindas, Tati. Legal, gente. Deixa eu ver aqui só rapidinho como que eu compartilho isso aqui. Não sei compartilhar. Não, beleza, vamos lá. Então, vou pedindo para vocês irem compartilhando aí para chamar mais gente aí também. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E bem-vinda, Nani. Nádia, legal, gente. Então, primeiro eu quero me apresentar, porque pode ser que Maíra está falando que tem um chiado, que não está ouvindo direito. Eu vou colocar um fone, acho que vai melhorar, né? Só um minutinho. Deixa eu ver se melhora. Não é esse fone. Cadê, gente? Já volto um minutinho. Tô voltando. Achei. Estava separado aqui, mas ficou atrás. Deixa eu ver aqui no Face se o pessoal está me ouvindo. No Face tá legal, a Bárbara falou. Vou colocar aqui o fone no celular, então, só um minutinho, gente. Tem uma questão, aquele que tá ficando de cabeça para baixo. Boa noite. Me falem se tá melhor, só não sei se eu vou conseguir acertar a posição dele aqui. Peraí. Vai ficar meio tortinho, porque eu não consegui acertar. Já vou... Estão me ouvindo melhor agora, gente? Melhorou, que bom. Talvez vai ficar meio torta a imagem, mas vamos de tortinho mesmo, fingindo que está tudo bem. Legal. Bom, Stefânia, obrigada, Letícia. Então, eu quis fazer essa live aqui hoje para a gente poder celebrar um pouquinho e refletir um pouco sobre esse Dia da Mulher, porque... Nessa quinta-feira, né, teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, no Dia da Mulher, e eu acabei achando melhor deixar isso para um momento um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo também não queria que passasse em branco para a gente, né, porque para mim essa é uma data muito especial, e já tem alguns anos que eu sempre faço alguma atividade especial no dia, né, eu falei que ia me apresentar, acabei me apresentando. Então, meu nome é Dani Brandão, né? Estou aqui na UAL, tem 4 anos que a UAL surgiu, e nesses 4 anos de UAL eu tive vários movimentos, né, de criar oficinas e cursos que têm muito relacionados com esse tema do feminino, e acaba acompanhando e trazendo muito esse público feminino também, e essas questões têm sempre à tona. Então, em 2014, eu fiz a primeira oficina no Dia das Mulheres, que foi a oficina da Frida, Mulher de Flores. Depois, no próximo ano, eu fiz a oficina nos bastidores de Amélie Poulain. Depois, ano passado, a gente teve a oficina da Ciranda das Mulheres Criativas. E esse ano eu falei sobre eu estava com a palavra asa, então no Dia das Mulheres foi o dia de lançamento
primeira semana de conteúdo, e a gente falou sobre o poder do encantamento, que também acaba tendo muito a ver com essa questão do feminino também, ao meu ver, né? Então, hoje eu quis falar sobre essa questão dos ciclos, né? Porque acaba sendo uma coisa que afeta muito a gente e que muitas vezes a gente não para muito para pensar sobre o que isso representa, como que eles acabam nos influenciando. Então, eu queria primeiro começar perguntando para vocês, quem aí sabe em qual fase da Lua a gente está agora? Alguém sabe? Responde aí nos comentários para mim, gente. Boa noite, Lu, bem-vinda. Então, que fase da Lua que a gente está? Alguém sabe me dizer? Vamos ver se alguém vai ganhar uma estrelinha. Não sei se demora um pouquinho para vir a resposta. Minguante, isso mesmo, Devaniari. A gente está na Lua minguante e eu imagino que muita gente aí não deve nem ter se atentado ainda para que fase da Lua a gente está. E, na verdade, a gente acaba com essa correria da nossa vida, vivendo na cidade, né? E com uma série de outros fatores, a gente acaba se desconectando muito dos ciclos da natureza. E na natureza é uma coisa muito comum mesmo, essa questão das coisas se organizarem e crescerem, se desenvolverem, sempre fazendo um ciclo, né, de crescimento, de evolução, depois aquilo vai diminuindo até aquilo poder abrir espaço para o novo. E na nossa vida a gente acaba deixando isso muito de lado mesmo. E um dos fatores que a gente acaba deixando isso de lado é muito porque a gente se desconecta disso, a gente esquece que existe um mundo lá fora que está sendo regido por todos esses fatores naturais e acaba se conectando muito só com o tempo do relógio, né? E é engraçado pensar nessa questão do relógio, porque o relógio é uma invenção do homem para criar uma ilusão de que o tempo é linear, que tudo passa de uma forma linear, sendo que, na verdade, a gente está sempre girando em ciclos, e é só a gente observar a natureza para a gente poder perceber isso, né? Que a Lua está nos ciclos, né? Como é que fala? As estações da natureza, tudo vai evoluindo em ciclos, e a gente cria essa ilusão de que as coisas que está tudo contínuo e que a gente está sempre indo para frente, como se a gente tivesse uma linha imaginária a seguir, que na verdade não faz parte muito da nossa realidade. E a verdade é que a Lua, né, ela influencia não apenas nós mulheres, mas como todos os seres desse planeta, né? Inclusive até as próprias marés, né, que é uma coisa muito... você imaginar que aqueles centenas, sei lá, toneladas de água são movidas pela força da Lua, por que nós que somos feitos basicamente de água não seríamos influenciados pela Lua? E no caso de nós mulheres, isso é ainda mais forte, né? Porque a gente, além da influência da própria Lua, a gente tem a influência dos nossos hormônios que acabam sendo influenciados pela Lua e que muitas vezes a gente deixa isso de lado e a gente acaba esquecendo disso. Então, uma outra coisa que acaba fazendo a gente também se distanciar muito dessa questão dos nossos ciclos é o próprio fato de, hoje em dia, muitas de nós mulheres acabarem tomando pílulas ou outro tipo de medicação, de intervenção, que acaba influenciando ou mesmo, de certa forma, anulando os efeitos que os nossos hormônios têm na gente. Só que a gente esquece que, na verdade, os hormônios, eles estão ali por uma função. A gente acaba vendo só o lado negativo disso, né, que é uma outra coisa que também fez a gente se distanciar dos nossos ciclos, é a nossa educação e como que a sociedade vê os períodos menstruais e a influência que ele tem nas mulheres, né? Então, por muitos anos, e ainda hoje eu acredito que seja assim, a gente sempre viu a nossa menstruação, a questão do sangue menstrual, como sendo uma coisa impura, como sendo uma coisa suja, e que a gente não deveria falar disso, que a gente não deveria mostrar isso, né? Então, a gente sempre teve esse pudor em falar sobre isso e essa conotação negativa da menstruação e também do período pré-menstrual. E, na verdade, quanto mais a gente coloca esse olhar
negativo sobre esses ciclos, sobre toda essa experiência, mais coisas ruins ele acaba trazendo para a gente. Na verdade, a gente acaba, igual nessa questão da tensão pré-menstrual, a gente ouve tanto falar que a gente tem que ficar nervosa, que a gente tem que ter algumas reações durante o período pré-menstrual, que o nosso corpo naturalmente reage dessa forma, né? E a gente também, por não aceitar que isso é uma coisa importante para a gente, né? E na verdade porque se você parar para pensar, o seu corpo todos os meses realiza esse movimento com os hormônios por um motivo. E esse motivo, na verdade, é um motivo até muito nobre e muito bonito de se ver, né? Que a gente, todos os meses, a gente está tendo esse movimento dos hormônios para a gente se preparar para receber uma nova vida. E é muito legal também a gente perceber que mesmo a gente não recebendo essa nova vida, esse movimento de circular, cíclico, ele acaba fazendo a gente, ele permite que a gente faça uma limpeza no nosso corpo, né? Que todos os meses a gente tá faz aquele movimento de liberar o óvulo dentro do nosso útero para depois, né, antes disso, prepara o útero para receber, depois libera esse óvulo, depois se o óvulo não foi fecundado, a gente libera o útero de novo, faz toda essa preparação, e esse movimento ajuda a gente a liberar muitas toxinas e emoções que não fazem bem mais para a gente. Então, ele é um movimento muito bacana nesse sentido de permitir que a gente faça essa limpeza e essa preparação para receber a criação, seja ela uma vida, seja ela uma ideia, todos os meses. A gente acaba vendo isso como uma coisa ruim, que vai atrapalhar o nosso dia a dia, vai atrapalhar a nossa produtividade, coisas assim, que foram coisas que também a gente foi aprendendo que eram ruins, mas que na verdade não são. E Nelson, Inácio... Estão gostando aí, gente? Está dando para acompanhar? Estou falando muito rápido. Então, gente, já falei aqui um pouquinho por que a gente está se desconectando, né, desses ciclos, e vou falar também como que a gente pode se reconectar mais com esses ciclos, com esse movimento que a gente tem, para poder aproveitar melhor e aceitar melhor uma coisa que é natural do nosso corpo, né? E com isso a gente poder ter uma vida mais tranquila e mais conectada com essa energia. Bem-vinda, Lu, também. Então, gente, eu fiz até um esqueminha aqui, depois quem quiser me fala que depois eu mando para vocês por e-mail também. Uma forma legal da gente entender como que esses ciclos funcionam para a gente é a gente comparar os períodos do nosso ciclo menstrual com as fases e as estações da natureza, com as fases da lua e a estação da natureza. Então, para a gente começar a entender, é legal que a gente tenha noção de que vamos começar aqui na lua nova, né, que é a lua de recomeçar. É uma lua que na verdade, ela traz uma energia de parecer que a gente não tem luz, né, de que não tem nada manifesto, e essa lua, ela corresponde, quando a gente vai pensar nas estações do ano, ela corresponde na fase do inverno, que é uma estação que também do lado de fora parece que está tudo estagnado, que está tudo parado, né? Que as folhas já caíram, né? Que onde tem neve está aquele tudo branco, sem vida aparentemente, que os animais estão hibernando e tal. Então é uma fase que essa é a energia do não manifesto. E quando a gente pensa no ciclo menstrual, essa é a fase que corresponde à nossa menstruação. E é uma fase que naturalmente a gente se sente mais propício a querer se recolher, a poupar nossa energia, a se sentir mais introspectivo, né? De ter esse movimento de estar mais na toca mesmo, querendo ir mais devagar com as coisas, né? De fazer menos atividades. Então, essa fase
da lua nova, ou do inverno, ou do período menstrual, ela tem muito a ver com essa questão do que daquilo que a gente está gerindo, que a gente está gestando ainda, que ainda existe como um potencial para a gente, né? E ela favorece muito a nossa conexão espiritual, a nossa intuição e também o nosso poder de reflexão mesmo. Ele está muito ligado também, quando a gente fala de alguns arquétipos, de tipos de mulheres que podem nos guiar e representar essa fase, ela é considerada a fase também da bruxa anciã, que é aquela mulher já sábia, já mais idosa, e que já tem toda aquela bagagem e aquela maturidade para poder lidar com as coisas. Depois do inverno, o que a gente tem? A gente tem a primavera, né, gente? Então, depois desse período sem vida nem nada, começam a surgir as primeiras flores, começam a surgir, a vida começa a voltar ao normal. E quando a gente pensa na fase da lua, a gente estava na lua nova, da lua nova ela começa o quê? A crescer. Então a gente começa a ter mais luz e ao mesmo tempo a menstruação acaba e o útero começa a se preparar para receber o óvulo. Então é um período pré-ovulatório. Então a gente tem esse movimento aí de crescente de energia e também a gente tem um movimento de ter mais clareza sobre o que a gente quer, em termos dos arquétipos das mulheres. A gente tem na fase da crescente, a gente tem a imagem da donzela, da virgem, da jovem que está começando a vida dela agora e que está com toda a energia, então é uma fase muito ativa para a gente. Uma fase de muita confiança, de muita energia física mesmo, de muito entusiasmo, como são os jovens, né, com muita força para fazer as coisas acontecerem. E é uma fase muito dinâmica mesmo, né, essa fase da primavera, da lua crescente. E é uma fase muito boa para a gente planejar as coisas também, porque a gente está com essa clareza do que a gente quer, porque a gente já passou por esse momento mais introspectivo do inverno, e ao mesmo tempo a gente tem essa força de fazer acontecer. E é uma fase que a gente já está mais voltado para o exterior, porque antes a gente estava muito voltado para a gente mesmo, muito dentro do ninho também. Então, depois que a gente tem essa fase da primavera, né? O que vem depois da primavera? O verão, que é o êxtase, né, o momento máximo da natureza, né, em termos de vida, de geração de vida. Boa noite, Carla. Então, a gente tem ali, além das flores, a gente começa a ter os frutos, começa a ter mais os animais se acasalando, muita vida acontecendo lá fora, e a gente também querendo aproveitar mais essa vida, cada vez mais voltado para o exterior, né? E quando a gente pensa na fase da lua, a gente corresponde, então, à lua cheia. E a lua cheia, mais uma vez, é essa mesma energia de ápice, né? De todo mundo ali no auge dos hormônios, no auge da energia, de sair para fora, de ver a vida, de ver a lua, né? E quando a gente fala da lua cheia, tem muito aquela imagem, né, do lobisomem, que é isso, que a gente está com os instintos à flor da pele e todo mundo voltado para fora, querendo interagir, querendo viver mais. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no nosso corpo, né, a gente está pensando que ali acabou de vir um óvulo, a gente está no período do óvulo, então a gente está nessa fase de realmente dar essa vida, dar a possibilidade dessa vida acontecer. E quando a gente pensa no arquétipo da mulher, que a gente está fazendo essa comparação, a gente tem aí nessa fase, primeiro a gente tinha essa questão antes da primavera, a gente tinha a questão da virgem, da donzela, agora a gente já tem uma mulher mais madura, que é a mãe. E a mãe é essa energia da nutrição, do acolhimento, né? De fertilidade, de poder ser mais sociável, de cuidar dos outros, de poder nutrir os outros, de dar muita energia para as outras pessoas. Então, tem muito a ver com isso também, da gente colher essa abundância que a gente foi plantando nos outros ciclos e agora é hora da gente colher isso que a gente já plantou, e também da gente voltar muito para fora, voltar muito para o cuidado com o outro também. É uma fase muito expressiva também, que a gente consegue se expressar melhor, socializar mais, e que a gente também está mais aceitando a gente mesmo. Então, a gente não tem toda aquela questão da fase
primavera, da donzela, de ter que correr atrás, de ter que tomar iniciativa, de ter que ficar ali muito na ação. A gente já começou a aprender de que a gente pode ir mais no fluxo, que a gente pode deixar que as coisas fluam de uma forma mais natural. Então, a gente tem essa fase da ovulação e da lua cheia. E depois dessa lua cheia, a gente tem também a fase do período que depois da lua cheia, a lua cheia ela começa o quê? A diminuir. Então, a gente tem a fase minguante, que aquele ápice de luz ali começa a diminuir, né? E então a gente começa também a ter energia que é o do inverno, porque depois do outono a gente tem o inverno. Não, gente, mentira. A gente estava no verão, então depois do verão a gente tem a fase do outono, que vai preparando para o inverno, então, e que corresponde à fase que é a nossa da fase pré-menstrual, e que para muitas mulheres acaba sendo uma das fases mais desafiadoras, né, que igual eu falei no começo, a gente tem esse chamado TPM, que eu não gosto muito de falar essa expressão, porque já prediz que a gente vai ter uma tensão que nem sempre a gente tem que ter. Então, essa fase, ela é uma fase, às vezes, um pouco mais intensa e mais trabalhosa, porque ela é uma fase que a gente está vivendo um momento de desapegar daquilo que a gente não precisa mais, né? Se o óvulo foi liberado ali no útero e ele não teve mais uma função, é hora da gente poder liberar esse óvulo para poder preparar para uma coisa nova. E na nossa vida, a mesma coisa. Aquelas ideias, aqueles relacionamentos, aquilo que não serviu mais para a gente, é hora da gente botar para fora. E às vezes esse botar para fora das energias, dos relacionamentos, se a gente não está muito em sintonia com esses ciclos e muito se percebendo, se ouvindo, é a hora que o nosso corpo às vezes vai colocar para fora esse incômodo que estava dentro da gente, que a gente não estava prestando atenção nele. Então, é importante a gente reparar como que a gente está tendo essa relação nesse período pré-menstrual e o que isso quer dizer de como a gente está relacionando com o resto do nosso ciclo, né? Então, quando a gente pensa também nos arquétipos das mulheres que representam cada fase, no período pré-menstrual a gente tem a imagem da feiticeira, que é uma imagem de uma mulher que tem muita consciência do seu poder, da sua sedução, da sua magia, da sua capacidade de transformação e também da sua capacidade de destruição e de desapego. E essa destruição como uma coisa boa, como uma coisa que você está destruindo algo para poder abrir espaço para o novo. Então, é uma fase que é difícil também, até pelo estereótipo que a gente tem na nossa sociedade, de que a destruição é uma coisa ruim, né? Que abrir espaço, que desapegar, que a própria questão de estar cada vez com menos luz, estar cada vez mais introspectivo, cada vez mais dentro da gente mesmo, é uma coisa ruim para a nossa sociedade, sendo que, na verdade, é uma oportunidade da gente se conhecer melhor e nessa fase que a gente começa a se voltar para dentro de novo. E é uma fase que a nossa intuição está muito aguçada, então é um período para a gente poder se conectar com o que a gente quer de verdade, com o que a gente precisa sentir e se conhecer melhor e depois também poder se aprofundar mais em certas coisas que estão sendo necessárias para a gente, né? Então, mas é uma fase que, em termos de energia física, acaba sendo mais cansativa e a gente vai aprendendo a lidar com isso e tendo que abrir mão um pouco dessas forças, porque daqui a pouco a gente está de novo nessa fase da menstruação, né, que é da lua nova e que é do inverno. Então, a gente faz esse ciclo todo para a gente perceber que todos os meses a gente tem esse movimento de se abrir, gerar uma vida, gerar uma ideia, fazer com que ela aconteça, receber isso, para depois desfazer disso de novo e receber isso de novo. Então, já dei esse giro aqui, vou ver se tem algum comentário aqui de vocês estão com alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. A Guta falou que amou os quadrinhos. Obrigada, Guta. Bem-vinda, Heloísa, Cícera, bem-vindos. Deem um joinha aí, me falem se vocês estão entendendo, se ficou alguma dúvida aí nesses ciclos. Depois também, quem quiser pode assinar a minha lista de e-mails ou me mandar uma mensagem com o seu e-mail, que eu posso mandar também um resumo disso para vocês terem aí com vocês também.
Beleza. Então, gente, a gente deu esse giro aí para entender os nossos ciclos e a gente ter conhecimento, né, ter noção disso é muito importante para a gente poder começar a lidar melhor com isso. Então, só um minutinho. Então, né, já recebi umas carinhas aí de coraçãozinho, dei um joinha aí se vocês também estão curtindo aí o conteúdo. Então, gente, depois dessa energia aí dos ciclos, o que é importante para a gente poder aprender a lidar com isso? Então, é importante a gente ter essa noção disso que está acontecendo com a gente, de entender isso cada vez mais, e depois que a gente também entende que essa teoria disso, a gente começar a se observar mais e também a registrar o que está acontecendo com a gente, porque isso tudo aí que eu falei, do que é o comum, de como é que as coisas acontecem aí dessa forma, elas têm muito a ver com o que é o padrão das mulheres, mas não quer dizer que todas as mulheres vão ter essa mesma reação nas mesmas fases, que essas fases vão durar a mesma quantidade de dias, né? Então, isso pode ter diferença de uma para outra pessoa, e é importante você começar a se perceber mais e anotar isso. Você pode ter um diário aí, você pode usar um exercício que chama o Diário da Lua Vermelha, né? Que é para você começar a anotar desde o seu primeiro dia do ciclo como que você está se sentindo. Então, você pode anotar como que você está se sentindo em termos físicos, em termos emocionais, em termos da sua criatividade, da sua produtividade, em termos de como que você está se socializando com as outras pessoas. E depois de 2 ou 3 ciclos, você vai começar a perceber um padrão nisso aí, como que acontece isso para você. Então, é bem interessante a gente anotar isso. Você pode anotar no caderninho, existem algumas ferramentas também, como a mandala lunar, que é um círculo também, que a gente vai anotando cada dia, uma anotaçãozinha sobre o que a gente está se sentindo, que depois eu posso mostrar para vocês como é que funciona. Ou você pode usar um aplicativo também, se você quiser. Tem alguns aplicativos, por exemplo, como o Clue, que ele serve para a gente acompanhar o nosso período menstrual, e que a gente também pode ir anotando lá como que a gente está se sentindo. Ele até dá umas opções da gente anotar, por exemplo, como que, além da nossa energia física, como que está a nossa pele, como que está o nosso cabelo, como que está a nossa digestão, como que está nosso desejo sexual, que também muda muito com essa questão do ciclo, e que também é uma outra coisa que a gente tem que começar a observar mais, porque a gente, às vezes, é muito cobrado de ter essa constância, né? Tanto na questão da produtividade, em questão da criatividade, mas também na questão do desejo sexual, de estar algo que é sempre constante, sendo que, na verdade, o nosso corpo está ali o tempo todo mudando. Então, não é natural para a gente que a gente faça esse movimento de estar sempre na mesma. Para a gente, exige muito esforço da mulher, e muitas vezes não vai de acordo com o que a gente está sentindo, o que o nosso corpo está pedindo, quando a gente tenta criar essa linearidade que não é real para a gente. Então, uma das coisas... tem 2 livros aqui que eu queria mostrar para vocês, que me ajudaram muito nesse caminho também. Um deles é esse aqui, A Lua Vermelha, da Miranda Gray. E o outro, também da Miranda, que é esse Descubra as Deusas que Existem em Você. Então, na verdade, um até meio complemento do outro. Esse Lua Vermelha, ele traz mais a teoria mais explicada, dá uma aprofundada, e esse aqui das deusas, ele dá uma resumida e uma forma mais prática da gente entender esse movimento dentro da gente. Ele vem com umas tabelas aqui também, para a gente poder ir anotando o que a gente está sentindo em cada dia. Então, ajuda muito a gente a acompanhar isso também. Então, além da gente observar, né, como que a gente está fluindo em relação aos nossos ciclos, também a gente começar mais a acompanhar as fases da Lua. Você pode ter um calendário lunar, se você não tem, você pode providenciar um. Esse aqui foi até, eu criei essa arte para Paula Quintão, do Clube dos Impulsionadores,
E existem vários calendários lunares aí que a gente pode ter para nos ajudar também. E a gente tem esse movimento também de observar mais a Lua, ver o céu, ver como que a natureza está, como que isso está acontecendo lá fora, para a gente também pensar no que a gente está acontecendo aqui dentro. Porque depois também que vocês aprenderem como que vai o seu ciclo, vocês também vão começar a reparar como que ele se alinha ou não com o ciclo da Lua. Porque o que acontece? Geralmente, o nosso período menstrual, ele acontece ou na fase da lua nova ou na fase da lua cheia, que é o mais comum entre as mulheres. Então, a gente observar quando que a nossa lua está acontecendo, né, a nossa lua menstrual e a lua lá de fora, e também reparar como que é essa relação. Então, por exemplo, é natural que a gente... Tanto um quanto o outro, não existe ciclo certo ou ciclo errado, né? Menstruar na lua cheia ou na lua nova, mas existe um movimento que é um pouco mais difícil de lidar quando a gente está menstruando durante a lua cheia, porque o que acontece? O movimento da lua cheia lá fora está muito pedindo para que a gente vá para fora, que a gente se exponha, que a gente coloque para fora. E se o nosso corpo, por outro lado, está no movimento menstrual, a gente está no movimento contrário, que é o movimento da gente se voltar para dentro, querer mais recolhimento. Então, é um tipo de ciclo que é um pouco mais desafiador, mas que também está muito ligado a gente querer fases da vida, ou de mulheres que estão muito voltadas a gente querer fazer acontecer, no sentido de, ao invés de focar muito nessa questão da fertilidade, de dar a vida, da gente fazer um movimento muito interior, da gente querer dar vida a outros projetos e se voltar mais para nós mesmas e para os nossos projetos. Então, é até interessante notar, porque antigamente os rituais que as pessoas faziam, né, eram muito voltados para celebrar a lua cheia junto com o período da ovulação. Então era muito um ritual de fertilidade, e as mulheres antigamente que estavam menstruando na lua cheia, elas eram excluídas desse tipo de ritual, e elas eram um pouco mal vistas assim por os homens e por outras mulheres, porque eram consideradas mulheres de certa forma, um pouco mais poderosas, mais perigosas, assim, vamos dizer, porque eram mulheres que tinham muita conexão com o seu próprio poder. Então, começou a rolar muito esse preconceito, né, e você já conhece aquela história toda da caça às bruxas, né, e de repreender o poder feminino, muito ligado a isso também. Mas, então, por enquanto, eu quero muito que vocês possam entender como que funcionam esses ciclos e como que isso vai acontecendo também junto com a lua aí, né? Então, da gente começar mais a reparar isso e perceber também o que a gente pode fazer para melhorar nossa relação com os nossos ciclos. Então, se você reparou aí que durante a sua fase pré-menstrual é uma fase que é muito difícil para você fazer atividade física, que é muito difícil para você se expor, falar em público, né? Então, por que você, sempre que possível, vai lançar um projeto novo, evita de colocar uma palestra, uma coisa que você tem que se expor, que exija muito da sua energia física durante esses períodos, né? E a mesma coisa de pensar como que vão os ciclos das nossas ideias, né? Então, por exemplo, é mais fácil para a gente que a gente tenha ideias e novas ideias durante a fase do pré-menstrual, e que a gente... durante a fase da menstruação, a gente se aprofunde no estudo de novas coisas, ou se aprofunde no desenvolvimento disso, para depois, na primavera, a gente começar a colocar isso em ação, colocar isso para o mundo, planejar isso aí, fazer acontecer, e na fase da ovulação, a gente entregar isso para o mundo e colher os frutos disso aí. Então, como que a gente pode aproveitar esses ciclos para a gente também aproveitar essa energia? Então, por exemplo, também, se você quer dar uma festa, quer dar uma coisa que você quer muito ter a participação de muita gente, quando a gente faz isso na lua cheia, tem muito mais probabilidade de ter um tanto de gente vindo aqui, porque as pessoas naturalmente já estão mais com essa energia de querer compartilhar, de querer socializar. Então, a gente ir percebendo esses movimentos também. E outra coisa que ajuda também a gente a sincronizar com isso tudo
é a gente fazer pequenos rituais. Então, a gente, por exemplo, celebrar a lua nova, celebrar a lua cheia, fazer alguns outros ritos também, por exemplo, quando as meninas ficam menstruadas pela primeira vez, fazer uns ritos para celebrar a chegada da menstruação, ou quando uma mulher deixa de menstruar também, como que ela lida com isso, né? Porque ela vai continuar tendo a influência ali da lua e de todos esses ciclos que ela viveu ao longo da vida, mas ela também está passando por uma fase nova, né? Então, a importância da gente celebrar e também da gente entender também que muitas vezes a gente precisa desses espaços e desses momentos de introspecção, desses momentos mais obscuros voltados para a gente mesmo, desse desapego, desse esvaziamento, para poder dar espaço para o novo. Em termos de criatividade também é importantíssimo, quando a gente está super atarefado e voltado para o fazer, voltado para o tempo todo absorver informação, o tempo todo transformar isso em alguma coisa. A gente não se dá espaço para o novo, né? A gente não abre o nosso útero, não abre nossa mente para poder esvaziar ali e chegar a uma coisa nova. Isso é extremamente difícil para a gente, né? E quando a gente se permite mais ter essas pausas, ter esses momentos de esvaziamento, é natural que outras ideias venham e que isso flua de uma forma muito mais tranquila. Então, gente, acho que isso foi um pouco do que eu queria trazer, assim, em resumo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta também, me digam aí o que vocês acharam, como é que é para vocês, como vocês lidam com esse ciclo aí, se tem alguma dica também para poder lidar melhor com isso. Vou adorar escutar também. Digam aí, gente. Tô vendo? E quem está gostando aí vai dando uns joinhas aí. Vamos ver. Carolina, bem-vinda. E Carolina. Nani Joana deram um coraçãozinho. Nani falou que adorou. Mais alguém aí, gente? Tem alguma? Carolina falou que demorou, mas acho que dá para você ver a reprise. Carolina, a gente já está quase chegando no fim. Estava perguntando aqui para o pessoal se alguém tem alguma dúvida. A Nani falou que amou. A Letícia falou que vai passar a se observar mais. Pois é um movimento bem importante. E eu mesma reparo assim, que até a questão da própria observação, para mim, é mais fácil em algumas fases do meu ciclo e mais difíceis em outras. Então, quando eu estou nesse período mais voltado para mim mesmo, eu super anoto, lembro todo dia de fazer minhas anotações, de ver como é que eu estou. Mas quando eu começo a voltar mais para fora, já fica um pouco mais difícil, assim, de lembrar, de me concentrar, de fazer isso. Então, a gente ter a disciplina também. A Manu falou que chega mais cedo da próxima vez. Beleza, Manu. Depois vê a reprise aí também. Então, é isso, gente. A Jo também falou que nunca tinha observado o ciclo da lua versus o ciclo menstrual, que é muito interessante. É mesmo, Jo. Depois eu vou mandar, se vocês quiserem, esse resumo que ajuda muita gente a poder entender isso também. É muito interessante mesmo. E é uma coisa tão forte que, por exemplo, os próprios partos, eles acontecem muito na lua cheia, né? Que é esse movimento da explosão da energia também. E várias coisas, quando a gente começa a reparar, e às vezes começa a fazer parte de alguns grupos e compartilhar com outras mulheres, alguns movimentos também, por exemplo, às vezes tem um eclipse, e a energia forte desse eclipse acaba adiantando a nossa menstruação. Então, várias mulheres ou adiantam ou atrasam em função do eclipse. Então, como que a gente está sempre suscetível a essas energias, a gente às vezes nem percebe, né? Carolina falou que tem a ver com as marés, com certeza. Isso que eu no começo falei aqui, Carolina, a gente... Que se as marés, aquele mar inteiro é capaz de ser influenciado pela lua, imagina a gente, né, que nosso corpo é quase todo água, por que a gente não iria se influenciar também, né? Então, é bem bacana isso. Eu acho que, assim, é um tema que dá pra gente falar muita coisa, tem muita coisa para poder entender, e eu quis trazer um panorama para vocês, despertar a curiosidade de vocês aí mesmo nesse sentido, né?
e como que a gente também pode se beneficiar disso para poder aprender como que a nossa criatividade funciona melhor nesses períodos também. Então, para algumas pessoas, por exemplo, é muito mais fácil escrever no período pré-menstrual. Pessoas que às vezes têm muita dificuldade de escrever nas outras fases, no período pré-menstrual, estão mais concentradas, estão mais atentas ali, enquanto para outras pessoas é mais fácil se soltar, fazer uma coisa mais livre, né? Então, a gente ir reparando o que funciona melhor para a gente em cada ciclo e também como que a gente pode expor melhor as nossas ideias para as outras pessoas, também aproveitando disso. Então, gente, quem quiser saber mais, receber também o resumo dessa conversa aqui, desse diagrama que eu fiz aqui para a gente, entra lá no meu site. Eu vou deixar o endereço aqui para quem está no Face, mas quem está no Insta, depois eu também posso mandar para vocês, que para poder se cadastrar na minha lista de e-mails, que eu mando para vocês. Isso é bit.ly Caixa de WAUS. WAUS é WAAUS. Então, é bit.ly/WAAU.com.br. Não, mentira, gente. É bit.ly Caixa de WAUS. WAUS. WAAUS. Então, quem tiver alguma dúvida também, me manda uma mensagem aí que eu vou adorar conversar com vocês também e poder compartilhar e a gente ir trocando isso aí. Beleza, gente? Um beijo e boa noite. Obrigada pela companhia aqui nesse domingo à noite. Beijinho. Obrigada, Letícia. Obrigada, Bárbara.